quem não me conhece, meu nome é Eduarda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, a pedido de muitos, eu trouxe como que eu estudei para passar na faculdade de engenharia de software, né? Como que eu me organizei no Enem, como que foi a prova e tudo o que aconteceu até eu chegar na faculdade. Então, se você quer saber um pouquinho mais, clica aqui no vídeo e vamos lá. Bom, gente, queria primeiro aqui já deixar logo de cara avisado que eu fiz o Enem tem um certo tempo. Eu fiz em 2016, então eu entrei na faculdade no começo de 2017. Então, óbvio, de lá pra cá, a prova mudou um pouco, né? Eu sei que os dias agora são em dois domingos, né? Antes era tudo num fim de semana só, sábado e domingo. Até a disposição dos conteúdos da prova mudou, né? Porque parece que os grupos mudaram também. Mas é só pra vocês terem uma base de parâmetro pra saber o que eu fiz. Às vezes pode ajudar alguém que tá meio perdido pra estudar pro Enem. Mas a ideia mesmo é só pra vocês entenderem o que aconteceu nessa época de pré-vestibular aí meu, como que eu me organizava pra estudar e como que foi a entrada da faculdade também, né? Então, sem mais enrolações, vamos lá. Bom, como eu mencionei, eu fiz o Enem no final de 2016. Eu acho que a prova costumava ser em outubro, novembro, algo assim. E eu sempre fiz ensino médio em escola particular. Na verdade, a minha vida inteira eu estudei em escola particular, tive esse privilégio, que eu sei que muitas pessoas não conseguem, mas eu tive esse privilégio, então eu sempre tive um ensino muito bom, desde o começo da minha vida até a época de pré-vestibular. Então, desde o primeiro ano, eu comecei já a fazer a prova do Enem como treineira mesmo, né, como trainee, enfim, como, não sei como vocês chamam aí, mas realmente para testar a prova, porque eu ainda não podia, mesmo que eu tivesse nota para passar em uma faculdade, eu ainda não podia passar, né, porque eu não tinha completado o ensino médio, mas eu queria saber, né, conhecer a prova, e até mesmo treinar, porque a prova é um teste de resistência também, né? São várias questões, várias horas no dia, então é um certo teste ali de resistência também, além do conteúdo, né? Além do aprendizado que você precisa ter para fazer a prova. Então começa por aí. Eu comecei desde o primeiro ano do ensino médio, então eu fiz o primeiro, segundo e no terceiro ano, que foi o ano que realmente era para valer. Eu fiz todos os 3 anos o Enem. E não me arrependo, assim, eu paguei a taxa, né, óbvio, no primeiro e segundo ano ali, meio que à toa, mas era para realmente conhecer a prova, ver o quanto de tempo eu gastava na prova, e isso foi melhorando, né, isso me ajudou, na verdade, a melhorar quando eu cheguei para fazer a prova para valer lá no terceiro ano. Então, isso me ajudou muito, é uma coisa que eu recomendo para quem às vezes não tá ainda no terceiro ano, ainda tá no primeiro, segundo, vá fazendo a prova justamente para vocês terem essa noção. Quanto tempo você leva para fazer a prova? Se você precisa diminuir o tempo, ser um pouco mais rápido, ou se você tá fazendo muito rápido e tem um tempo a mais sobrando. Então, você consegue ter esses ajustes ali à medida que você vai fazendo essa prova. Outra coisa também, muita gente acha que eu passei de primeira, né? Logo de cara, assim. De fato, eu entrei na faculdade de primeira, mas eu entrei de terceira chamada, na chamada do SISU, né? A UFG, pra quem não sabe, eu faço engenharia de software na UFG. E em 2017, quando saiu o resultado, eu não passei de primeira. Teve a primeira chamada, eu não passei. Teve a segunda chamada, eu não passei. E aí teve a terceira chamada e eu consegui passar. Então, é uma coisa também pra lembrar pra vocês, que nem tudo precisa ser 100% perfeito. Eu brincava, né? Eu só quero entrar na faculdade, não interessa se eu fiquei em primeiro lugar ou se eu fiquei em último, eu quero entrar. Isso é o que interessa pra mim. Então, de certa forma, eu não fiquei chateada por ter passado de terceira chamada, pra mim o importante era entrar. Então, é uma coisa até pra vocês, né? Porque eu sei que tem muita gente que não passa de primeira, às vezes não passa no primeiro ano que tenta o Enem, às vezes precisa fazer um cursinho, uma coisa assim, mas não pode se deixar desanimar, porque o importante não é você chegar em primeiro lugar na prova do Enem e passar em primeiro pro seu curso. O importante é você entrar na faculdade e fazer a faculdade que você quer. Então, já deixo aí também isso como um aviso pra vocês, pra não desanimarem. Mas então, voltando, como que foi no meu caso a prova? Como eu já tinha treinado os 2 outros anos, eu já tinha uma noção do que eu sabia e do que eu não sabia e do que me gastava mais tempo. Eu não foquei exatamente em uma matéria específica, em um grupo de matérias específica, né? Porque tem aquela questão dos pontos no Enem. Então, tem gente que costuma focar, por exemplo, vou fazer engenharia de software, então, engenharia de software, quais são os maiores pontos ali, né? Os maiores pesos para cada matéria. É matemática, redação e alguma outra matéria ali que eu não lembro. Então, eu vou focar nessas. Mas, na verdade, eu não fiz assim, porque eu pensava justamente ao contrário. Para quem quer entrar em engenharia de software, por exemplo, o peso da matemática é muito grande. Então, todo mundo vai focar ali em matemática. Óbvio, não deixei de focar em matemática.
Mas o que eu pensei, o critério de desempate não vai ser matemática, não vai ser quem saiu melhor em matemática, vai ser quem saiu melhor nas outras matérias, filosofia, português, história, geografia, biologia e por aí vai. Então, não fique tão focado em estudar só aquilo que tem o peso maior, porque na maioria das vezes as pessoas costumam fazer isso e acabam tirando nota ruim nos outros grupos de matéria, né? Nos outros grupos de conhecimento. E aí vira um critério de desempate. Se você foi bem em matemática, mas também conseguiu ir bem nas outras, porque você estudou igualmente, você com certeza tem uma vantagem muito grande nisso. Outra coisa que vocês querem saber, né? Óbvio que assim, também é a mesma coisa. Fiz o Enem em 2016, passei para a faculdade em 2017 de terceira chamada. A nota de corte naquela época para engenharia de software na UFG era relativamente baixa em relação ao que a gente tem hoje, porque hoje, assim, realmente, pelo menos do Enem do ano passado, as notas de corte foram muito absurdas, assim, pelo menos porque eu vinha acompanhando, né? As notas foram bem mais altas. Então eu tô aqui com uma cola que foi, eu vou até colocar aqui pra vocês no vídeo, que foi a folhinha quando eu vi o meu nome, né? Quando eu tinha passado, eu vi meu nome lá na lista de convocação da terceira chamada. E nessa lista, a minha nota ficou em 684,27. Essa foi a minha nota pro curso de engenharia de software lá na UFG. Então eu participei da ampla concorrência, né? Então, claro que tem alguns de vocês vão entrar em outros grupos, né? Mas grande parte vai para ampla concorrência, e a ampla concorrência ela tá com uma nota de corte realmente bem maior hoje, eu acho que é acima de 700. Então, até para as outras chamadas, né? A segunda e a terceira chamada, além da chamada pública, que a gente tem também, pelo menos na UFG, tem a chamada pública. Então, essa nota de corte é só para vocês terem uma noção do que era na época, né? Em 2016, 684 eu consegui entrar de terceira chamada. Hoje, eu acho que deve estar mais de 700, né? A nota de corte, não sei exatamente para cada faculdade, mas eu imagino que deva estar em torno de 700, 720 pra cima, se brincar, né? Até uns 740, não sei. Mas é só pra vocês terem uma noção, que muita gente me pergunta, né? Qual foi a sua nota quando você passou na faculdade? Foi 684,27. E aí, como que eu estudava, né? Que é uma dúvida também de vocês. Como eu disse, eu fiz a minha escola inteira, né? Toda a minha parte do ensino fundamental, do ensino médio, tudo em escola particular. Então eu tive esse privilégio de ter um conteúdo muito bom desde o início da minha vida. Então eu sempre tive mais ou menos uma forma de estudar, né? Tem gente que costuma mudar a forma lá no terceiro ano, resolve mudar totalmente a forma de estudar. No meu caso, eu não fiz isso porque eu fiquei meio com receio de tentar mudar o método que eu estudava a vida inteira para um ano só. Então, o que eu fazia? Eu tinha aula de manhã, normal, eu estudava pela manhã, a aula começava acho que 7 da manhã e até meio-dia, 1 da tarde, dependendo das aulas que tinha. Às vezes tinha aula de inglês depois, a aula de filosofia, de artes, que eram essas aulas que ficavam mais por último, perto do almoço, mas era mais ou menos esse horário que eu estudava. Então, o que eu fazia? Eu assistia às aulas de manhã. Todo aquele conteúdo que era passado de manhã, eu estudava eles à tarde. Então, eu revisava esse conteúdo, né? Eu lia de novo o que precisava ser lido. Eu buscava mais material desse conteúdo, seja por livro, pela internet. E também fazia exercícios quando tinha. Então, eu lembro que eu tinha comprado na própria escola mesmo umas apostilas. E eu peguei algumas apostilas também de simulados do Enem e tudo mais. Que a gente sempre acha na internet. Basta você pesquisar no Google que você vai achar a apostila do Enem, e aí lá tem vários, né? Acho que tem até para celular hoje em dia, que você vai fazendo um simuladinho ali com questões que já caíram. Então, por exemplo, se no dia eu tinha aula de história, geografia e matemática de manhã, eu de tarde estudava o conteúdo que foi passado em história, geografia e matemática. Então, eu estudava, revia o conteúdo, né? Eu relia tudo, as minhas anotações das aulas, na maioria das vezes eu copiava o que estava no quadro, mas também fazia anotações por cima, com post-it, canetinha colorida, essas coisas que eu adoro. Então eu fazia essas anotações, aí de tarde eu revisava elas, complementava com alguma coisa que eu achasse necessário, às vezes eu grifava alguma coisa que eu achava importante, e aí eu partia para as questões de simulado. Então, por exemplo, estudei história, reli todo o conteúdo que eu vi de manhã, eu parto para as questões que caem no Enem de história sobre aquele conteúdo. Então eu fui fazendo assim ao longo de todo o terceiro ano e dos outros anos também, né? Os outros anos eu acabava que focava mais nas provas, né, para passar no ensino médio, do que de fato no Enem. Mas é no terceiro ano que as provas ficaram um pouco mais fáceis, porque o nosso foco era o Enem. Então quando você tem o foco pro Enem, você já tá estudando o conteúdo para a prova também, então fica um pouco mais fácil.
Então eu fazia desse jeito. Eu pegava o conteúdo de manhã, estudava ele à tarde e fazia questões em cima daquele conteúdo. Isso pra mim funciona muito bem. Muita gente também perguntou quanto de tempo que eu gastava estudando por dia. E, gente, assim, no terceiro ano realmente foi um ano muito louco na minha vida, porque eu estudei muito. Hoje eu brinco que depois que eu passei no vestibular, eu nunca mais soube o que é estudar o tanto que eu estudava no terceiro ano. Não sei nem se eu consigo fazer isso mais hoje. Eu acho que a minha cabeça nem consegue mais raciocinar por tanto tempo assim. Mas na época eu lembro de estudar assim, eu saía pro almoço, eu almoçava lá perto da escola mesmo. Tinha alguns restaurantes perto. E aí eu voltava pra escola, porque lá tinha alguns lugares pra gente poder estudar. Tinha a sala de estudo. Eu gostava de estudar com alguns amigos meus, né? Algumas amigas também. Então a gente montava meio que um grupinho ali de estudo para poder fazer, para revisar os conteúdos, tirar dúvida, ajudar nos exercícios que a gente tinha dúvida. E também à tarde alguns professores ficavam de monitoria lá para ajudar a gente. Tinham monitores e tinham os professores. Então a gente tinha esse apoio também da própria escola para poder ter esse canto de estudo. Então eu ficava na escola o dia inteiro, desde as 7 da manhã. Às vezes eu lembro de ir embora 8 da noite. É óbvio, isso não é saudável, mas foi uma coisa necessária para eu passar naquela época. Então eu estudava ali, tirava minha hora de almoço, umas 2 horinhas, descansava, pegava um café. E aí depois eu começava a estudar, né, o conteúdo que eu vi de manhã nas aulas. Então eu começava provavelmente ali em torno de umas 2h30, 3 horas da tarde e até as 8 da noite. Então eu fiz isso durante todo o ano todo o meu terceiro ano, né, o terceirão, eu fiz isso para poder estudar. Não tinha muito segredo, foi basicamente isso que eu fiz. Eu não fiz nenhum curso por fora, eu não precisei disso, né? Eu sei que tem gente que faz alguns cursos de redação, faz algumas coisas assim, mas como eu disse, eu tive uma estrutura muito boa da escola que eu estudei, então, aqui em Goiânia, né? Então, eu não senti necessidade de ir atrás, por exemplo, de uma específica, né? Um curso assim, por fora da escola, porque a escola já tinha todo o apoio que eu precisava. E, como eu disse, aí eu passei na faculdade em 2017, só que um fun fact aqui antes é que eu não passei logo direto de cara. Até a terceira chamada sair, eu fiz cursinho. Então, uma coisa assim, eu acho que eu até contei pra vocês quando eu entrei na faculdade de engenharia de software, tem um vídeo aqui falando sobre isso, que eu fiz 17 dias de cursinho até sair a terceira chamada da UFG, né? Porque saiu a primeira chamada, eu não passei. Saiu a segunda, eu também não passei. Daí eu pensei, tá, né? Então vamos pro cursinho, partiu, é isso aí. E aí foi aquele baque, assim, no início, eu entendo, né? Tem muita gente que faz cursinho e que deve sentir a mesma coisa que eu senti, porque eu senti um baque, eu falei, putz, estudei tanto ano passado pra ter que fazer tudo de novo esse ano, mas tudo bem, vamos lá. E aí eu comecei a fazer o cursinho, engatei nos estudos, e aí foi até engraçado, porque eu não sabia que o UFG ia ter a terceira chamada. Pra mim era a primeira, segunda chamada e a chamada pública e acabou. Mas saiu a terceira chamada e eu tinha, como eu tinha colocado interesse pra chamada pública, eles puxaram uma terceira chamada antes. Então, nessa terceira chamada eu fui convocada ali pra entrar na UFG. Então eu consegui passar de terceira chamada e depois de ter passado por 17 dias de cursinho também. Então foi aí uma correria, mas que aconteceu comigo. E foi dessa forma que eu estudei, gente, assim, sem grandes segredos. Eu me organizava com uma agendinha, eu revia todo o conteúdo que era passado de manhã. E aí, acho que foi chegando no final do ano, tem uma parte, pelo menos na minha escola, teve uma parte que a gente teve umas 2 semanas de aula que eram conhecidos como os aulões. Então a gente ficava o dia inteiro na escola tendo essas aulas, né? A gente tinha aula de manhã e tinha os aulões à tarde para quem quisesse participar. Então eu participei também de alguns desses para revisitar, porque eles repassavam todo o conteúdo, né? Ou pelo menos tentavam passar todo o conteúdo que a gente tinha visto ao longo do ano e que poderia cair no Enem. Então, como eu disse, a estrutura da escola que eu estudei me deu essa possibilidade de ter todo o apoio que eu precisei, né? Toda a estrutura mesmo. Eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso, mas é uma forma, talvez, de ajudar vocês, né? Às vezes você tá meio perdido, não sabe como estudar. Talvez você faz um curso ou uma coisa assim, não necessariamente precisa estar no ensino médio, né? Às vezes você faz um cursinho online, por exemplo. Eu acho que é uma forma interessante de você estudar. Pegar o conteúdo que você viu nas aulas de manhã e revisitar eles à tarde, porque o nosso cérebro funciona, né? Costuma funcionar muito bem revisitando esse assunto. Então, você viu na parte da manhã pela primeira vez aquilo ali, às vezes. É difícil de você lembrar daquilo depois. Então, você revisitando à tarde, fazendo exercício em cima daquilo, é mais fácil de gravar o conteúdo. Então, foi basicamente assim que eu estudei pro Enem.
E foi mais ou menos assim, né, com a minha nota, esse 684 aí, que eu passei no Enem e que eu passei na faculdade de Engenharia de Software aqui na UFG de Goiânia. E é isso, gente. Se vocês têm alguma dúvida aí de alguma coisa que eu falei aqui, ou se você também tem alguma dica pro pessoal que vai fazer o Enem agora esse ano ou o ano que vem, alguma dica de estudo, como que vocês se organizaram, como vocês se organizam, deixa aqui embaixo também que eu acho que pode ajudar muita gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!